Boa noite, amados. A graça e a paz e o nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, seja conosco, né? Nessa noite de culto, de louvor ao nosso Senhor. Que tudo que seja dito, seja feito, todo ato nosso seja para a honra e glória do nome dEle. Que nós, assim como o apóstolo Paulo disse, que nós diminuamos e que cresça o Senhor. Amém? Amados, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, as suas Bíblias, e aí a gente vai ter como texto base da nossa mensagem hoje no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 8. Romanos 1, verso 1 ao verso 8. Amém, amados? Eu passo a ler agora. Paulo, servo ou escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus amados? Amém? Convido-os a uma breve oração. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, e rogamos-te, ó Pai, que a tua palavra e que o teu Espírito sopre em nós e nos conduza à verdade do teu evangelho, e nos conduza à verdade da tua palavra, e que nós possamos ser servos, assim como Paulo, escravos teus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Meus amados, eu queria falar um pouco hoje com vocês, de uma afirmação que Paulo faz aí, nesse mesmo capítulo. Eu não li de forma proposital, mas no versículo 16, Paulo faz uma afirmação bastante contundente, bastante enfática, e eu queria convidá-los a fazer essa afirmação e junto comigo, e acompanhando junto com a palavra, junto com as escrituras, e chegar a fazer essa afirmação não só agora, mas por toda a nossa vida, até que o Senhor venha, ou até que nós sejamos levados até o Senhor. Não me envergonho do Evangelho. Essa é a parte A do verso.
Eu convido-os a fazer essa afirmação. Convido a cada um de vocês a fazer essa afirmação. Não me envergonho do Evangelho. Meus amados, e por que é que eu os convido a fazer essa afirmação? E por que é que Paulo afirma de forma tão categórica que não se envergonha do Evangelho? Isso é notório, queridos, que vivemos dias extraordinários em nosso país. Um momento dos mais importantes da nossa história e da nossa realidade histórica, com o crescimento da igreja evangélica, esse crescimento que tem implicações sociais, implicações políticas, implicações econômicas. É uma mudança completa no cenário religioso do nosso país. A igreja evangélica cresceu de forma assustadora e avassaladoramente. E esse crescimento traz, como todo crescimento, traz uma mudança muito grande na cultura brasileira e na compreensão do próprio Evangelho, do que vem a ser o Evangelho. E é por isso que é importante essa afirmação. E com esse crescimento, cresce uma profunda crise a respeito do Evangelho. Uma profunda crise a respeito de qual Evangelho nós estamos falando. Ou qual Evangelho a tal igreja evangélica brasileira que cresceu de forma tão... e cresce de forma tão proeminente em nosso país, de forma tão avassaladora, como disse, né? E esse crescimento traz e nos impõe que nós façamos essa afirmação que o Paulo, apóstolo, fez. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Isso nos impõe de forma clara e categórica, sobretudo nós que nos declaramos cristãos evangélicos. Por isso é necessário deixarmos bem claro, e muito claro, acerca de qual evangelho nós estamos falando e sobre qual evangelho nós afirmamos não nos envergonhar. Sim, porque existem vários evangelhos. Alguém pode se assustar, né? Mas existem vários evangelhos. E nesse momento eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. E eu rogo que essas sejam as suas palavras também. Que não nos envergonhemos do Evangelho. Mas, mais uma vez, repito, de que Evangelho Paulo se referia? Ou de que Evangelho nós não devemos nos envergonhar? Pois, como eu disse, existem muitos evangelhos. Só no Novo Testamento, nós já encontramos aí de cara 4 desses evangelhos. 4 biógrafos de Cristo, Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito embora esses evangelhos sejam complementares um ao outro, eles não se contradizem, eles se complementam, eles têm um todo coerente, né? Mas eles se explicam mutuamente e revelam quem é Jesus, eles nos revelam quem é Jesus, qual a obra de Jesus, por que Jesus veio até nós? Qual o objetivo da vinda do Messias, do Cristo?
Mas, contudo, meus amados, possuímos muitas leituras do Evangelho. Por isso que existem muitos evangelhos. Já lá no primeiro século, logo após, os primeiros séculos da igreja, logo após a morte dos primeiros apóstolos, já era assim. Era um contar de histórias sem fim entre os cristãos que estavam ali na época, e uma misturada danada, eram heresias e cartas que iam e que vinham, evangelhos segundo Judas, evangelho segundo Maria Madalena, o evangelho de Tomé, já nos primeiros séculos. Deixa eu fazer uma partezinha aqui, porque eu esqueci de ligar o cronômetro, pessoal. É 1 hora a partir de agora. Eu tinha esquecido. Só para não passar muito tempo. Então vamos lá. 1 hora a partir de agora, viu? Tá bom? E aí, quando dizemos isso, não me envergonho do Evangelho, temos que deixar claro sobre qual leitura do Evangelho estamos falando. Sobre a leitura, por exemplo, de Santo Agostinho, sobre a interpretação que Santo Agostinho dava ao Evangelho, ou sobre a leitura de São Tomás de Aquino, por exemplo, para falar dos chamados, como é que a Igreja Católica os chamava? Doutores da Igreja, não é isso? Ou para vir para o nosso lado, né? Sobre a leitura de Calvino, ou a interpretação de Lutero. De qual evangelho nós não nos envergonhamos? De qual leitura do evangelho? O evangelho conforme os batistas, ou o evangelho conforme os presbiterianos, conforme os luteranos, conforme a teologia da prosperidade, o evangelho conforme os católicos, a Igreja Católica Romana, ou o evangelho conforme o movimento pentecostal tradicional, aí da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo. De qual evangelho nós estamos falando e não nos envergonhamos? E aí nós podemos encontrar uma resposta no texto que nós acabamos de ler. O texto é muito claro para nós. Paulo vai afirmar já no versículo 1, ele afirma de qual evangelho ele não se envergonha. No verso 1 ele diz que não se envergonha do evangelho de quem? De Deus. Separado para o evangelho de Deus. Aí no final do verso 1, Paulo já vai nos falar de qual evangelho ele não se envergonha. É do evangelho de Deus. E isso é extremamente importante para Paulo afirmar que estava falando do evangelho de Deus, porque se vocês não sabem, o evangelho, a palavra evangelho não tem origem religiosa. A palavra evangelho era utilizada, por exemplo, por César, o imperador romano. Quando o Império Romano chegava e dominava um povo, uma cidade, os seus arautos chegavam. A boa nova de César chegou, a luz de César chegou, a luz de Roma chegou, o evangelho de Roma chegou, o evangelho de César chegou. Aliás, registre-se que César também era conhecido como Filho de Deus, Salvador, ungido dos deuses. César, quando conquistava um povo, mais uma vez, ele chegava e os seus arautos firmavam. A luz de César chegou. Ó, povo,
A luz de César chegou para vocês, a civilização chegou, vocês viviam na barbárie, mas o evangelho, a boa nova de Roma, veio até vocês. E por isso Paulo faz questão de dizer que o evangelho do qual ele não se envergonha é o evangelho de Deus, não o evangelho de César. Não é o evangelho de um homem, mas é o evangelho de Deus. Mas de que trata, de fato, esse evangelho de Deus? O que é esse evangelho de Deus que Paulo diz não se envergonhar? E que nós também afirmamos e devemos afirmar. Do que trata esse evangelho? Paulo também vai nos responder essa pergunta aí no verso 3. Ele diz que o evangelho de Deus é acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, aí nós já temos duas respostas bem categóricas. Paulo diz não se envergonhar do evangelho de Deus, e diz que o evangelho de Deus trata de quem? Trata de quem? O que é que diz aí no verso 3? Trata acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus. Nesse trecho, Paulo fala e deixa claro da humanidade de Jesus, quando ele diz que Jesus era descendente de Davi. Paulo deixa muito claro que Jesus era filho de homem, tinha uma descendência humana. Paulo quer deixar claro essa descendência, mas também Paulo deixa claro a descendência, ou que Cristo também era Deus. Ao falar do Filho de Deus que venceu a morte, do Filho de Deus ressurreto, Cristo Jesus, nosso Salvador. A expressão Filho de Deus, com referência a Jesus Cristo, tem duas conotações, pelo menos. A primeira é a afirmação da Trindade. Quando se diz que Cristo era Filho de Deus, se está reafirmando ou afirmando a Trindade, a unidade, a comunidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Do Deus encarnado, do Deus feito homem. Essa é uma conotação. Do Jesus que era 100% homem e 100% Deus. E por ser Deus, eterno. Criador de todas as coisas. E que o apóstolo Paulo vai afirmar, que o apóstolo João vai afirmar lá no seu livro, no início, logo no início, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a segunda conotação que nós tiramos também é que Jesus, como Filho de Deus, é o primeiro ser humano que até então na história se havia visto. Jesus é o primeiro Filho de Deus. Jesus é o primeiro Filho de Deus, não Adão. Jesus é o primeiro Filho de Deus. Jesus é o primeiro e único que faz esse movimento, que, sendo Deus, mergulha na humanidade e encarna, e torna-se humano, e torna-se um de nós, e esvazia-se de si mesmo, como Paulo vai afirmar lá em Filipenses,
e assume a forma de servo. E ao momento que ele assume essa forma, ele traz consigo, ele assume a forma de ser humano, ele traz consigo o ônus da condição humana. E qual é o maior ônus, o maior estigma, ou o maior, ou o único destino em que todos nós estamos condenados? Que foi esse ônus que Cristo assumiu? A morte. No momento em que Cristo se tornou homem, ele assumiu o ônus de ser como nós, mortal. Cristo, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e assumiu o ônus de ser como nós, de ser mortal. E por que a morte é um ônus, é um peso para nós que somos seres humanos? Paulo vai afirmar isso no mesmo livro de Romanos, lá em Romanos 6, 23, o que é que Paulo vai dizer? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. E também em Romanos 3, 23, Paulo vai afirmar que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória. Todos pecaram e estão destituídos da glória. E aí eu vos faço uma pergunta: quando foi que nós pecamos e nos tornamos mortais? Que dia, que hora, que mês, que ano nós pecamos e nos tornamos mortais? Alguém lembra desse dia que pecou e passou a ser mortal? Quem lembra desse dia? Paulo vai afirmar também nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E quem é esse homem? Quem é esse homem? Adão. Então foi nesse dia. Ninguém ia se lembrar, porque ninguém estava lá. Mas nós carregamos conosco o ônus desse pecado. Deus criou o homem e o coloca no paraíso, entre duas árvores, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E dá uma simples instrução: não coma dessa árvore, porque certamente você morrerá. A primeira, ou comer do primeiro fruto daquela árvore, significa afirmar, como a gente já falou quando falou de orgulho, significa afirmar, desejar, ser independente do Criador. Ter vida autônoma, ser autossuficiente, dizer eu me basto. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significava exatamente isso. Eu me basto, eu não preciso de você, eu tenho vida sem você, eu posso viver independente de você, eu estou cansado de falar contigo toda tarde. Era isso que significava. E Deus vai dizer, não está escrito, mas imagino, Deus vai dizer: ô meu filho, não é possível ter vida longe de mim, não é possível ter vida sem estar ligado em mim, só há vida e vida plena se você estiver ligado em mim. Você pode até pensar que é autossuficiente, que consegue viver sem mim, você pode até pensar que pode, mas não pode. É como
Não vai cair não, viu, bichão? Como esse ventilador aqui. Olha o ventiladorzão aqui, ó. Ligado na tomada. Tem vida, não tem? Aí ele disse, aí ó, tenho vida. Tenho energia suficiente. Desliga, de Deus. Aí ele fica pensando, ó. Eu tenho vida, eu tenho uma energiazinha ainda. Eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Acabou. Não há como ter vida longe do Senhor. Não há como ter vida desligada do Senhor. É isso que a palavra diz. Foi isso que Deus disse e quis dizer para Adão e para Eva naquele dia. Mas eles não compreenderam. E aí vem Jesus, que estava lá junto com o Pai na fundação dos tempos, e se encarna e se torna um de nós, a semelhança de Adão, portanto mortal, e assume todo o ônus de ser um ser humano, como falei anteriormente, de ser mortal. Ele mergulha na humanidade, e da humanidade ele mergulha na morte. No momento em que Jesus mergulha, se faz homem, ele mergulha também na morte. Ele assume ser mortal. Ele assume sentir dor. Ele assume sofrer, passar por humilhações. Ele assume todo esse ônus. Mas tem uma notícia gloriosa e uma boa nova. Ele ressuscitou. Diferente do primeiro, que se desligou de Deus e disse, eu me basto. Diferente de nós, que muitas vezes nos desligamos de Deus e diz, eu me basto. Como esse ventilador. Deixa eu ligar. Diferentemente do primeiro, Adão, o último Adão, Cristo, não se desligou em momento algum do Pai. E aí alguém pode dizer, não, mas é fácil, ele era Deus. Não, ele era homem, 100% homem. E 100% homem que fez esse movimento e que volta da morte vitorioso, ressurreto, glorioso. E Pedro vai afirmar em Atos 2:24 que era impossível que a morte mantivesse Jesus morto. Mas por quê? Por que era impossível que a morte mantivesse Jesus preso? Por que isso era impossível? Porque ele era Deus? Lembremos, meus amados, ele era homem, igual a nós, carne, assumiu o ônus de morrer como nós. Mas por que Pedro vai afirmar que era impossível que a morte segurasse Jesus? Por que é que Pedro afirma isso? Porque, como lemos anteriormente, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E a morte e o pecado é estar desligado de Deus. Mas Jesus nunca esteve desligado do Pai. Jesus nunca esteve desligado de Deus. Por isso a morte não conseguiu retê-lo. Por isso a morte não conseguiu segurá-lo. Ele vence a morte. Ele mergulha na humanidade. Da humanidade mergulha na morte. E da morte ele ressuscita. E convida a todos nós a fazer esse mesmo caminho. Junto com ele. A mergulhar na morte.
e sair do outro lado vencedor e ressurreto. Nós cantamos hoje, vou deixar na cruz. Não foi isso? Negue-se o homem a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Em outras palavras, Jesus está nos convidando hoje e desde sempre. Pula na morte, pula em mim, pula na cruz. E eu faço você sair do outro lado vivo e ressurreto. Ressurreto comigo. Venha participar da morte comigo. Negue-se a si mesmo. Morra comigo. Mas saia do outro lado vencedor. Vencedor da morte, como eu saí. Ressurreto. E por que Jesus não foi retido pela morte? Porque ele não teve pecado. Paulo vai afirmar, a gente leu aqui, mediante o Espírito de Santidade. Mediante o Espírito de Santidade. Jesus tem toda uma vida de submissão ao Pai, de rendição à vontade do Pai, de rendição plena. Não são poucas as passagens em que Jesus afirma essa rendição, ou que percebemos essa rendição à vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa era a vida de Cristo, fazer a vontade do Pai. Por isso a morte não conseguiu segurar o nosso Cristo. Por isso a morte não conseguiu detê-lo. Porque ele vivia plenamente e insistentemente, todo dia, para fazer a vontade do Pai que o enviou. E nós, todos nós, somos chamados à vida de santidade e de rendição e de entrega a Deus. Esse é o chamado. Enquanto o primeiro homem, primeiro Adão, disse, eu quero ser autônomo, o segundo e último Adão, como Paulo vai chamar Cristo de último Adão, diz, eu não quero estar afastado do Pai. Eu quero uma vida de santidade, eu quero viver rendido ao Pai. Eu quero ser submisso ao Pai. E por causa disso a morte não teve poder sobre ele. O Gilberto Gil fez uma canção onde ele diz, tem uma frase, ele diz, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Vocês concordam com essa frase? Não é porque foi o Gilberto Gil que cantou, não, que vocês vão discordar, não. Quero que vocês só raciocinem acerca dessa frase. Ele diz, a raça humana é uma semana, vou até cantar aqui, do trabalho de Deus. Canto ruim, mas era assim, né? A música do Gil. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. É como se o Gil tivesse perguntado, e a gente também pode perguntar, esse aqui, é o teu projeto de homem? Oh Deus, foi para isso que tu passou uma semana criando o universo, para criar esse povo aí, esse rapaz que está falando aí na frente, essa humanidade, foi para isso? Esse era o teu projeto? E Deus vai responder, não, meu filho, você está enganado. Esses primeiros não deixaram que o meu poder criador, o meu poder redentor, o meu poder se aperfeiçoasse neles. O meu ato criador não se completou neles. Eles quis
eles quiseram se desligar de mim. Eles quiseram ter vida autônoma de mim. Eles não entenderam o meu projeto. Eles não entenderam o que eu planejei para eles. E Deus vai olhar para Jesus e diz: esse sim, cruz vazia aqui, esse sim, esse era o meu projeto de ser humano. Esse foi o que eu planejei desde a fundação dos tempos. Esse é o ser humano completo, perfeito, que eu planejei. Não esses, não esse, mas esse Cristo. E é esse projeto que Deus tem e que quer que nós, cada um de nós, assumamos. Que sejamos como Cristo, a imagem dele, submissos ao Pai, rendidos à vontade do Pai, para que saiamos do outro lado, ressurretos, e tenhamos a vida eterna ao lado do Pai. Esse é o projeto do Pai, que nós morramos, mas que saiamos do outro lado, ressuscitados, e vivamos eternamente ao seu lado. Então, meus amados, para a gente já se encaminhar para o fim, o que é o Evangelho, então? O que é o Evangelho, afinal? O Evangelho trata, ou o Evangelho é, a boa notícia de que um de nós, que atendeu pelo nome de Jesus, de Nazaré, para ainda mais afirmar a humanidade dele, é que eu faço questão de dizer esse de Nazaré. Um de nós, chamado Jesus de Nazaré, se rendeu ao Pai de tal forma que a morte não conseguiu vencê-lo. Se rendeu ao Pai de tal maneira que a morte não conseguiu retê-lo. Teve uma vida tão intensa de obediência, de fé. E estende esse convite até nós, a cada um de nós. Abandona o Adão, abandona a Eva que tem em você. Deixa o Adão, que o Adão morra, que a Eva morra, e que o Cristo viva em cada um de nós. Sejamos igual a Cristo, o projeto de homem que Deus teve desde o princípio. Esse é o projeto de Deus, o homem que Deus imaginou desde o princípio. E esse, meus amados, é o Evangelho do qual eu não me envergonho. Esse é o Evangelho do qual eu não me envergonho, e é o Evangelho do qual Paulo afirma categoricamente que também não se envergonhava. É do Evangelho que um de nós mergulhou na morte e a morte não conseguiu vencê-lo e ressuscitou ao terceiro dia e nos convida a fazer esse mesmo caminho. Esse é o convite do Pai, através de Cristo, que nós mergulhemos na morte, deixemos o Adão, deixemos a Eva morrer e deixemos o Cristo Jesus florescer em nós, para que saiamos do outro lado vencedores e vitoriosos como nosso Cristo Jesus. E saiamos rindo da morte, como Paulo riu, e poder dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu
poder de ferir? Ó morte, onde está o teu poder de matar? Paulo riu da morte. Jesus riu da morte. Essa é minha oração, meus amados. Que sigamos o caminho do Cristo. Mergulhemos na morte, mas com a certeza que sairemos do outro lado vencedores e rindo da morte e dizendo: onde está o teu poder, ó morte? Amém, meus amados? Amém? É isso. Que o Senhor nos conceda essa graça de olharmos para Cristo e percebermos que Ele, que nós, a exemplo dele, podemos fazer esse mesmo caminho, podemos trilhar esse mesmo caminho, de mergulhar na morte, de morrer, mas de saber que a morte não é o fim. O nosso fim é estar junto com Deus. O nosso destino é morrer, ressuscitar e ir para junto do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Valeu, Fábio. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria te convidar a ficar de pé. Essa palavra de deixar o velho homem, a Eva, o Adão morrer, é tão importante, gente, porque sabe uma coisa que eu não tinha pensado até essa semana, quando a Isabelle, no pequeno grupo dos adolescentes, falou uma coisa. E as outras religiões são muito mais massa que a nossa. Né? Não foi? Ela falou alguma coisa assim, que as outras religiões, elas são muito profundas. A nossa não, Jesus morreu, e aí ele ressuscitou, e aí a gente vai para o céu. Foi mais ou menos assim que ela tentou explicar, só que ela não estava falando da visão dela, ela estava falando de uma visão de uma amiga dela. E eu fiquei pensando, de verdade, como a gente às vezes é quando a gente é raso na nossa demonstração da nossa fé. A gente resume a nossa fé e Jesus morreu e por isso eu vou para o céu. A gente não experimenta da parte de Deus esse morrer, esse transformar, esse deixar Deus fluir na nossa vida, deixar Deus crescer na nossa vida, né? Abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. E eu acho que é isso que nos falta, experiências com o Senhor. Experiência de deixar o velho homem morrer, experiências de deixar Deus fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente só vai experimentar coisas maravilhosas. A gente só vai experimentar a profundidade da nossa fé quando a gente começar a olhar, a gastar tempo com o Senhor, olhar para a nossa vida, deixar o velho homem, a velha mulher morrer e começar a deixar o Espírito de santidade mover e transformar a nossa vida. Amém? Queria orar com você e assim nós vamos encerrar o nosso culto. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado que a Tua presença é real e que a gente possa ir além, mais profundo, Senhor. E a gente possa viver essa santidade, essa gratidão que o Senhor espera também de nós. Porque eu sei que a nossa fé não é rasa, eu sei que a nossa fé não é superficial, e eu sei que tem muita coisa, Senhor, para ir além, para aprofundar na nossa vida, e que a gente possa experimentar, deixando o velho homem e a velha mulher morrer, Senhor, que a gente possa permitir que o Senhor trabalhe, que a gente busque a santidade, para que o Senhor tenha liberdade de fluir em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, dirigida pelo Teu Espírito, e te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê da sua paz. Vão e sirvam o Senhor com alegria. Uma ótima semana. A Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço em 3 pessoas, tomar um cafezinho que o seu Messias fez aí.